Olá, amigos! É com muita alegria que a gente se reúne de novo com o objetivo de falarmos um pouco a respeito dos ensinos do Cristo. E hoje a gente escolheu para conversar um tema que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, cujo tema Não vim destruir a lei. Então, o capítulo começa com uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 17 e 18, que é justamente onde a gente vai começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. E para isso, claro, vou ler esse conteúdo, que diz assim: fala do Cristo. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Portanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E aí a gente para por aqui, porque já tem bastante coisa para a gente conversar a respeito. E o primeiro aspecto que a gente quer ressaltar é que para você compreender a intenção do autor de um texto, de uma fala, no nosso caso do Cristo, é necessário compreender as palavras da forma como foram empregadas por esse autor no texto. Se a gente foge disso, a gente vai alcançar a nossa compreensão, o que não significa que a gente vai compreender o que o autor daquela fala, daquele texto, daquela frase quis dizer. Então, no texto evangélico de Mateus, que é a fala de Jesus, existem duas expressões chave para a nossa compreensão da fala do Cristo, que são o céu e a terra. Essas duas expressões, essas duas palavras, elas possuem hoje um significado bastante diferente daquele do tempo do Cristo. Quando ele as pronuncia, ele vai estar falando e as pessoas vão estar compreendendo outra coisa, uma coisa muito diferente daquilo que nós entendemos hoje. E é por isso que a gente vai precisar pincelar. Não dá para se aprofundar, não dá para construir aqui uma aula de história, porque senão nós teríamos só uma aula de história. E o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é compreender o que o Cristo quis dizer. Mas a gente consegue pincelar algumas ideias que eram a compreensão da época a respeito de céu e terra, para a gente, então, a partir daí, entender da maneira com que aqueles que ouviram o Cristo e da maneira com que o Cristo pronuncia esses parágrafos compreenderam. Então, primeiro, vamos nos debruçar na ideia de Terra. Terra não era compreendida como o planeta Terra, como nós entendemos hoje, né? Esse planeta esférico, essa, essa bola que orbita ao redor do Sol e que está vagando pelo espaço no contexto da Via Láctea. Quando a gente fala de terra, a gente tem essa visão. No entanto, no tempo do Cristo, a ideia que se tinha de terra era antes uma porção plana e quadrada. Daí a gente vai entender algumas expressões que estão em voga até hoje, como, por exemplo, os quatro cantos da terra, os quatro cantos do mundo. Perceberam? As origens disso, elas vêm de um período que vai ali pela Idade Média ainda e avança até alguns séculos atrás, essa compreensão, né? Vai ser mudada com as ideias, começa a mudança, a transformação dessas ideias ali pela Idade Média, mais ou menos. Então, essa ideia dessa porção quadrada de terra, ela também ela tinha o conteúdo de que essa porção era cercada por mares, porque todos os continentes tinham essa característica. Então, todos os continentes do planeta são cercados por mares, e então fica essa ideia de que então
a Terra, essa porção quadrada, é cercada por mares, e esses mares, nos seus limites, teriam então grandes abismos que seriam fatais a todos aqueles que dali se aproximassem, porque eles iam despencar com essas águas nesses abismos. E a ciência geométrica, ela ligava, a ciência desse período, tá? Ela ligava a ideia da forma quadrada a tudo que era mundano, ao material, ao humano. Então, a gente tinha esta relação, né, com a ideia de terra, e a gente quer firmar essas ideias de que terra significava mundano, material, humano. E aí a gente ingressa no segundo conceito, o conceito de céu. Céu, longe das ideias de uma atmosfera, depois do espaço sideral, o sistema solar, a galáxia, essas compreensões que nós temos hoje acerca do céu, acerca do espaço, a ideia estava muito mais ligada a uma abóboda. Daí o emprego da ideia de abóboda celeste que a gente vê até hoje, sendo empregado, utilizado pelas pessoas. Essa abóboda, ela estaria sustentada nos quatro cantos do mundo. Olha só, nos quatro cantos do mundo, a Terra quadrada, sustentariam então esta abóboda celeste, a representação do céu, né? E a gente vai ver o emprego dessa forma da abóboda, um grande esforço da arquitetura nesse período de tempo, particularmente para reconstruir a abóboda em templos. Por quê? Porque significava, de forma simbólica, que aquele local, aquela abóboda, era a representação do céu na terra. Percebam? Daí estarem majoritariamente em templos. Nós veremos isso se repetindo até nos dias de hoje. Em Joinville, por exemplo, nós temos uma construção, a Igreja Matriz, que está situada bem no centro de Joinville, que tem uma forma abobodal, que lembra também uma uma concha, mas ela carrega, por estar numa igreja, carrega ainda a herança desse conceito da abóboda celeste aqui na Terra, né? E nós vamos ver nas igrejas mais antigas isso de forma mais expressiva, a forma perfeita e concreta da abóboda, não só no ambiente da igreja, mas particularmente no local do altar. Então, o céu no altar e muitas vezes nas torres das igrejas também vamos ver essa representação, porque essa torre representa então um tocar ao céu, daí ser mais alta, e o final da torre, que seria muito mais simples você construir uma forma piramidal, o coberto, o telhado piramidal, recoberto com telhas, mas não, há um super esforço de construir ali uma abóboda, porque tem essa imagem da representatividade. E a abóboda celeste seria, então, ao tempo do Cristo, compreendida como a morada divina. Não só ao tempo do Cristo, mas muito antes. Vejamos ali na Grécia, Zeus habita nos céus. No mundo nórdico, veremos Thor habitando também os céus. E por aí vai. Em todas as culturas nós veremos a importância dos céus como morada dos deuses. Não é à toa que o povo egípcio construiu aquelas pirâmides apontando para a morada dos deuses, apontando para os céus, portanto. Então, essa compreensão era a, presente ao tempo do Cristo. E essa forma, o céu, ela representa o divino. Ela representa a divindade para muitos povos, os deuses, porque eram a seu tempo politeístas, mas dentro do contexto do Cristo, no monoteísmo, representa a morada de Deus, né? Então é bem comum essas referências
no Novo e no Velho Testamento, a morada de Deus por conta dessa compreensão do céu, céu divino, terra mundano, humano. Por conta dessa forma de compreender o mundo, a gente quer se estender um pouquinho mais nessas ideias, porque os antigos matemáticos gregos, eles se propuseram a construir um quadrado, uma forma geométrica quadrada, com a mesma área de um círculo, o que ficou conhecido como a quadratura do círculo. Esse era um esforço, era considerado um problema bastante difícil, mas possível, era um esforço de, simbolicamente, trazer de novo a ideia, o céu para a terra, né? Uma coisa que estava muito viva na consciência desses matemáticos desse período, né? E que a gente já viu que está presente nos templos, e que também está presente no mito da Torre de Babel, narrado no Velho Testamento. Torre de Babel, se você parar para pensar com o conceito de hoje, não faz sentido algum construir uma torre para chegar ao que? Ao espaço, a gente imagina. Mas com uma abóboda, o limite da abóboda está logo ali. Então, uma torre seria possível você chegar na abóboda e chegar aonde? Na casa de Deus. Perceberam? Daí, nós teremos em algumas passagens do Cristo, um esforço dele para quebrar, mas de forma muito sutil, porque ao seu tempo não fazia muito sentido, mas ele tenta já separar as coisas. E ele vai dizer, por exemplo, num momento, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que é divino é divino, o que é mundano é mundano. São coisas separadas, né? Como um esforço de dizer, ó, olha, tem um espírito. O espírito é divino, o corpo é mundano. Então são coisas que não podem se relacionar, né? Daí nós temos o desfecho da Torre de Babel, que termina numa completa falência, numa completa dissensão. Mas num outro momento, o próprio Cristo vai comentar: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque existe essa divisão. E essa necessidade de separar o divino do humano, do material, a gente vai ver, inclusive, naquele problema que os gregos tentavam resolver da quadratura do círculo. Porque eles se debatiam inutilmente tentando construir um quadrado que contivesse o mesma área de um círculo. Porque o π é um número transcendente, é um número infinito. É aquele número que tem 43,3219432, não acaba nunca. E nos quadrados nós trabalhamos com números inteiros, números fracionários, mas que não são transcendentes. Então, um quadrado jamais poderá conter a área de um círculo. Parece uma mensagem divina, parece o Cristo repetindo na Grécia já, não se pode servir a Deus e a Mamon. E esses gregos compreenderiam essa mensagem dessa forma, por conta da sua compreensão de céus e de terra. E a partir daí, a gente pode seguir em muitas direções, chegando a conclusões bastante interessantes sobre vários assuntos. Por exemplo, o destino da criação, do universo, o destino desse planeta, o destino do homem como humanidade, mas nós vamos nos concentrar no destino do homem como individualidade. Por quê? Porque a gente julga que isso é mais útil para nós. Nós não estamos analisando esse texto como humanidade, mas sim como individualidade. Então, a partir do ponto da individualidade, a gente vai ver as consequências dessas ideias para cada um de nós. Então, começando com a ideia da Terra, que é a horizontalidade. É bem interessante essa ideia da horizontalidade que se vincula à Terra, né, do plano material, e carrega também a ideia da base.
do sustentáculo da casa do homem, fundamento. Então, a gente entende isso como base, como fundamento, e trazendo para a nossa individualidade é o conjunto daquilo que já construímos em nós. É a coleção de todos os conhecimentos divinos que nós já estamos aplicando, portanto, que nos constituem. Muito bem. Vamos agora para o conceito de céu, a cúpula celeste, a morada de Deus. Então é o divino, é o farol, trazendo agora para nós, é o nosso farol, é aquilo que nos guia, as nossas aspirações, o destino, onde eu quero chegar na cúpula celeste, na morada de Deus. Então, esse é o meu farol. Então, nós temos aqui, relembrando o que o Cristo disse: em verdade vos digo que céu, o objetivo, e a terra, a minha base, não passará sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente, olha, isso é uma palavra-chave, perfeitamente, de forma completa, cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto, portanto, céus e terra não passarão. E, meus irmãos, vivemos no contexto do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Jesus fala sobre as leis. Não penseis que vim destruir as leis. Do cumprimento das leis, produz-se evolução, que é também uma lei divina. E ao atingir o seu ápice da evolução, a sua finalidade, ou seja, a perfeição, céus e terra terão passado. Para o indivíduo. Quando o indivíduo alcança o ápice, alcança a perfeição, céus e terra já não serão mais necessários, porque nós estaremos no ápice dessa jornada. Então, torna-se desnecessária, assim como, por exemplo, a lei de justiça. A lei de justiça que outrora não nos atingia nos reinos inferiores ao hominal, porque não tínhamos escolha. Daí a ideia do paraíso perdido, né? Paraíso por quê? Porque a justiça não me toca, porque eu não escolho, eu sou conduzido. Então, paraíso, eu não preciso nem escolher, eu vou sendo conduzido, né? E eu não sofro a perseguição da justiça divina, né? E, novamente, ao atingir a perfeição, não será mais necessária a lei de justiça para mim. Agora, não porque eu não tenho escolha, mas porque a minha escolha é sempre completamente acertada. Eu tenho a opção, mas eu sei exatamente o que fazer. Se não soubesse, não teria atingido essa condição de plenitude. Perceberam? Cheguei aos céus, portanto. Estou nos céus. A minha base é os céus, o reino de Deus. A relação entre as ideias de céu e terra contém a ideia das provas e expiações também. Provas e expiações que também terão passado, mas não enquanto reste um único iota, um único ponto. E aí, finalmente, entendemos o conceito. O que o Cristo estava tentando dizer. E que, ao tempo dele, era relativamente mais fácil de se entender por conta da conjuntura histórica e da proximidade com os conceitos que ele nos apresentava. Então, fala de evolução. Dentro do conceito é apresentada uma outra ideia, essa um pouquinho mais sutil, né? A ideia de que as leis, essas leis com letras maiúsculas, ou seja, as leis divinas, já estão completamente representadas dentro das leis, essas minúsculas, essas leis humanas. Pelo que vimos até aqui, sempre que eu atinjo um céu,
um objetivo divino, esse objetivo se transforma instantaneamente na minha base. Por quê? Porque eu bebi da água que não descedenta, do tesouro que a traça não rói, que o ladrão não rouba, e esse passa a ser o meu chão, o meu sustentáculo. Dali eu consigo observar novos céus, novos objetivos, que até então eu não conseguia ver. Daí, céus e terra que não passam, que vão se repetindo, e eu enxergo esse céu que está dentro da minha capacidade, que foi ampliada pelo alcançar do último céu. Mas como é possível, então, que as leis, essa grande conjunto de leis que eu só vejo à medida que vou galgando essa longa escada, já estejam contidas nas leis? Bom, quem vai nos explicar um pouco mais, não vai nos explicar completamente, mas vai nos dar grandes dicas a esse respeito, é o nosso querido irmão Emmanuel, que no livro Ceifa de Luz, no capítulo 25, compõe um texto que ele intitula Lei e Vida. E ele vai falar de uma lei apenas. Ele fala: não matarás, diz a lei. Uma das leis contidas no Decálogo, no Velho Testamento. E ele vai dizer assim: o texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Opa, então tem mais aí? É, mano. Tem mais, ele fala. Ele diz assim, ó: não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Sempre que cumprida com nobreza. Então tá aí a morte da oportunidade. Num ângulo que abrange muito mais do que a mera literalidade do não matarás, com a ideia de quem tira a vida do seu semelhante. Nesse caso, quem tira a oportunidade do seu semelhante também mata algo. Notem como isso já lança luz, mas ele vai ampliando essa ideia, porque ele vai falar assim: não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. E aí ele já lança luz na morte da esperança, naquele que rouba a esperança do seu semelhante. Não é necessário, portanto, roubar a vida, tomar a vida. Existem formas muito mais sutis de morte que já estão contidas na lei antiga. Como o Cristo fala: não julgueis que vim destruir, vim cumpri-las. Elas já estiveram sempre aí. O que eu estou falando para vocês, se vocês acham estranho, já está aí, já está dito. E olha Emmanuel mostrando para a gente como já está dito. Ele segue falando assim: não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham. Sonham ou trabalham. Aquele que está pensando ainda em trabalhar, mas não começou. Mas aquele que já começou também. Considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Para alguns, sonhar já é. Já será o êxito. A gente não consegue enxergar aonde aquele irmão já esteve na vida anterior. Então, se agora ele já consegue vislumbrar algo, para Deus tá bom. Isso já é evolução. E ninguém tem o direito de matar isso daí. Segue Emmanuel dizendo assim, ó: não aniquilarás com inutilidades o tempo dos teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação, a morte do tempo. Isso fala profundamente para nós palestrantes. Quando eu li isso aí, eu falei: eu não tenho o direito de assumir a tribuna sem apresentar ferramentas válidas e úteis para quem me ouve. Se eu for para a tribuna descuidado, se eu não fizer um trabalho prévio
e uma análise profunda para identificar, realmente aqui tem ferramentas que pelo menos me sirva para mim, eu, palestrante. Então eu não tenho direito de roubar com inutilidades o tempo dos meus irmãos. Se eu vou falar que seja algo tenha utilidade, então. Perceberam a profundeza? Segue Emmanuel. Emmanuel não para por aí, ele vai andando, a gente vai lendo e vai se desesperando, né? Para perceber como nós matamos, roubamos, tiramos elementos dos nossos semelhantes. E é muito bom entrar em contato com essa realidade, porque a gente passa a compreender de forma mais profunda o mundo das nossas responsabilidades. Porque é nesse foco que a gente está trabalhando, do indivíduo, de mim. Então, segue Emmanuel dizendo assim, ó, não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Isso é de uma profundeza enorme. É o respeito a todo aquele que por qualquer razão de mim se aproxima. Ainda que equivocada. E eu me lembrei de um conto muito interessante que trabalha a ideia de um monge que os monges têm por comum serem pedintes, eles não guardam riquezas, não guardam bem, e é muito comum na cultura oriental que algumas famílias então abriguem e ofereçam um espaço para que o monge ele viva e ofereçam alimento para esse monge, para que ele sobreviva. E são espaços de muita austeridade, porque é assim que é a vida do monge. Mas essa família tinha esse conto, né? Essa família tinha um monge morando na sua propriedade por muitas décadas, muitos anos, né? E aí a pessoa, o proprietário daquele ambiente, falou assim: peraí, será que eu tô empregando a minha comida em um sábio ou em um idiota? Deixa eu testar, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí, essa pessoa vai para uma cidade e escolhe a garota mais bela, mais bonita. E fala assim para ela: olha, você vai entregar para o monge a comida, mas não é só isso. Você vai se insinuar para cima, você vai se jogar para cima dele. E aí essa garota faz isso, leva a comida para o monge e se insinua para ele. E o monge fecha sua cara e fala num tom de furor: sai daqui, tentação, te afasta de mim, vai embora, filha do demônio. E aí a garota volta e conta o que aconteceu, né? E aí o dono da casa vai lá e expulsa, dá a ordem de despejo para esse monge, porque ele não entendeu nada da vida. Né? Porque alguém que passa tanto tempo entrando em contato consigo mesmo deverá ter entrado, ter compreendido que cada um vive num tempo diferente. Mas isso significa que ele sequer compreendeu a si mesmo. Porque alguém que se compreende veria nessa atitude do seu semelhante alguém que está dando o melhor. E vai falar para ela com calma, com generosidade. Vai falar: olha, minha filha, eu sei que tu está me dando, mas isso aí eu não quero, eu não preciso disso. Eu sei que tu está querendo me dar o teu melhor, mas eu não quero isso daí. E notem a recomendação de Emmanuel: não extinguirás a afeição na alma alheia. Então, ao grande homem, ele compreenderá que não é necessário deitar-se na lama do pequeno. Mas se ele tem alguma grandeza, deverá então compartilhar a sua grandeza. E isso o tornará grande. Segue Emmanuel dizendo: não exterminarás a fé no espírito dos companheiros
que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Então não é a minha estrada que é a estrada. A minha estrada é minha. E se eu já sei como atingir um novo céu e outro céu depois desse outro céu, que bom. Eu compreendi como fazer isso. Repartir essa ideia, que bom. Obrigar o outro a seguir a minha jornada, a minha caminhada, então não entendeu nada. E nós já estamos indo para os nossos momentos finais com a conclusão de Emmanuel. A conclusão é de Emmanuel, né? Ele vai dar uma recomendação. Vai dizer assim, ó: reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. Reflitamos no bem do próximo. Já começa falando, tem que ter empatia. E aí ele dá a recomendação: respeitando-lhe a forma e a vida. A vida tudo bem, a vida é o caminho, as estradas, as escolhas, beleza, temos que respeitar as escolhas. Mas a forma, o que que Emmanuel está querendo dizer com a forma, gente? A forma é um conceito muito antigo, empregado na Grécia, era chamado de eidos. Eidos foi um conceito empregado por Sócrates, por Platão, por Aristóteles e por tantos outros grandes pensadores da filosofia. E representa o elemento divino, entre outras coisas, tá? Não é só isso, porque esse conceito foi empregado ao longo de bastante tempo. E ele representa, entre outras coisas, o elemento divino e perfectível e sua cópia imperfeita no mundo físico. Olha só que bacana. Então tu tá olhando para aquela imperfeição, para aquela forma, para aquele eidos que é imperfeito, você tem que olhar além. Você tem que ver que por detrás daquilo existe o elemento divino e perfectível, e que será perfeito. E é por conta disso que as escolhas, que a vida também tem que ser respeitadas. Porque as escolhas equivocadas vêm da imperfeição de cada um de nós. Mas eidos tem outro significado, significa a essência, a natureza do ser. Então, respeitando a essência, a natureza. Vejam, cara, se a gente penetrasse no campo da ideia de forma aí, meu Deus, tem coisa para trabalhar que é um absurdo. Né? Mas Emmanuel terminará dizendo assim: a lei não traz especificações ou condições. Então, na lei não tem assim, ó, faça isso se. Não, não tem se. Faça isso. A lei não traça, não matarás. Não traça especificações. Não matará o quê? Não, é não matarás. Perceberam? Não matarás o homem. Pronto, então está especificado. O resto eu posso matar tudo. Emmanuel está falando, não tem especificação. Não tem condição. Dentro do assunto, dentro da lei. Preceitua simplesmente não matarás. Emmanuel está dizendo para a gente, olha, isso é muito mais abrangente do que tu imagina. Muito mais abrangente do que eu falei. E muito mais abrangente do que tu possa imaginar, mesmo depois de ver o que eu falei. Muito mais. É isso que nós tínhamos para hoje, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar, que essas informações nos tenham utilidade, que a gente entenda a necessidade da aplicação de alguma coisa, aquilo que possamos entender no nosso dia a dia. Que Deus nos ampare nesse propósito, porque a gente sabe que é desafiador, e até o nosso próximo encontro.